Bom, vamos mergulhar nesta análise e desvendar de uma vez por todas a ironia trágica por trás dos últimos dias do maior herói da Grécia Antiga. A história de Hércules é sempre lembrada por aqueles 12 trabalhos impossíveis, né? Aquela força descomunal. Mas a forma como essa lenda realmente chega ao fim é uma verdadeira aula sobre como até mesmo a força mais brutal do mundo tem as suas fraquezas. Vamos entender juntos exatamente como esse desfecho se desenrola. Para começar, a gente precisa encarar o grande mistério dessa tragédia. Como é que a força bruta, capaz de subjugar deuses e monstros, acaba não sendo páreo por uma simples peça de roupa? É uma premissa genial e, para falar a verdade, bem irônica. Mas para entender como o herói chegou a esse ponto de ruína absoluta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para uma fase muito peculiar da vida dele, que basicamente preparou o terreno para tudo que viria a seguir. Parte 1. O idílio e a servidão. Imaginem só a cena. O homem mais forte do universo recebendo ordens para varrer o chão e fazer bordados. Essa era a realidade sob as ordens da rainha Ônfale. A rainha da Lídia ficava lá, descansando super confortável com a famosa pele do leão de Nemeia, sim, aquela mesma que o próprio Hércules tinha abatido, enquanto dava ordens ao marido que, de repente, se tornou preguiçoso e resmungão diante das tarefas do lar. É um contraste simplesmente brutal. No passado, a gente lembra dele limpando os horrendos estábulos de aljas na força do ódio. Agora, no presente, ele está lá lidando com o fuso e os fios de linho como se fosse uma criança brincando. E por que isso? Hércules foi condenado pelo oráculo de Apolo a 3 anos de escravidão. Foi a punição por ele ter matado o próprio amigo Ifitos. Mas o que deixava a rainha Ônfale completamente intrigada era a dócil submissão dele. Ele aceitou essa servidão com a canga no pescoço sem contestar, o que é bizarro vindo de alguém com um primitivismo tão feroz. Claro que o prazo dessa servidão uma hora ia chegar ao fim. A rainha começa a perceber a inquietação do herói e resolve libertá-lo. E a transição é rápida. Ela bate levemente nos ombros dele com a pesada massa, as vestimentas femininas são descartadas e num movimento só ele arranca a pele de leão de volta. Pronto, a identidade heróica de Hércules está 100% restaurada e os dias de dono de casa ficam no passado. Parte 2. O combate por Dejanira. Agora a narrativa muda totalmente de cenário. Hércules, livre de novo, lembra de uma promessa bem obscura que ele fez lá nos infernos na época em que foi buscar o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças. Ele tinha prometido à sombra do herói morto Meleagro que se casaria com a irmã dele, Dejanira. O problema é que, ao chegar na cidade de Calydon para cumprir a promessa, a moça já tinha um pretendente formidável e aterrorizante, Aquelou, que era simplesmente o mais célebre dos rios gregos, filho do oceano. O duelo que rola entre os dois é insano e super acelerado. Aquel ataca espumando de raiva. Mas quando ele sente a força absurda de Hércules, o rio muda de forma e vira uma serpente gigantesca. Hércules dá risada, né? Ele lembra que estrangulava cobras no berço quando era bebê e dá um nó na víbora. Sem saída, Aquelo se transforma de novo, agora num touro colossal de ventas negras levantando uma nuvem de poeira gigante. Só que Hércules simplesmente agarra os chifres do bicho, monta nele e o força a se ajoelhar. Fim de jogo. E aqui entra um detalhe fascinante da mitologia. Hércules não apenas vence a luta. Com um golpe hiperviolento, ele arranca um dos chifres daquele touro. Ele pega esse chifre e entrega às ninfas locais, as náiades. Elas pegam esse chifre quebrado, enchem de frutos e flores, e é assim, no meio dessa violência toda, que nasce a famosa cornucópia, aquele símbolo clássico de fertilidade e abundância. Um baita contraste, não é? E com isso, Hércules conquista definitivamente a mão de Dejanira. Parte 3. O veneno do centauro. O grande problema é que a maior fraqueza de Hércules sempre foi a falha do próprio temperamento. Ele era incontrolável. Durante uma refeição, num acesso de cólera totalmente desproporcional, ele simplesmente mata o pajem do rei porque o garoto derramou sem querer um pouco de vinho nele. Um desastre total. Esse crime absurdo obriga Hércules e Dejanira a fugirem para o exílio. E é justamente essa fuga para as margens do rio Éveno que vai jogar o casal direto nas mãos do destino. Chegando no rio, a gente encontra o centauro Nesso, que era o barqueiro local, e o antigo inimigo que Hércules já tinha derrotado. Hércules decide atravessar o rio a nado, mas comete a maior imprudência possível. Deixa Dejanira fazer a travessia na barca, sozinha com o centauro. Nesso aproveita a chance e tenta violentar a princesa bem no meio da água. Hércules vê aquilo e age rápido, disparando uma flecha. Mas prestem muita atenção, não era uma flecha qualquer. Ela estava embebida no veneno da hidra de Lerna.
E é esse veneno que vai selar o destino do nosso herói. O centauro toma a flechada e sabe que vai morrer. Mas o cara consegue pensar rápido e arquiteta uma vingança brilhante. Antes de apagar, ele entrega a Dejanira um vidrinho com o próprio sangue, que agora estava misturado com o veneno mortal da Hidra. E aí ele manda a grande mentira. Ele diz para ela que aquele líquido é na verdade uma poção mágica infalível para garantir o amor de Hércules para sempre. A semente da tragédia foi plantada aí mesmo. Parte 4. A túnica fatal. O tempo passa, rolam novas batalhas e Hércules traz para casa Iole, uma princesa assustada que ele tomou como concubina depois de matar o pai dela. Imagina a situação. A presença dessa jovem desperta um ciúme avassalador em Dejanira. Morrendo de medo de perder o marido para uma mulher mais nova, ela faz o quê? Ela se lembra daquele remédio do centauro. Então, quando Hércules pede uma túnica limpa e cerimonial para oferecer sacrifícios aos deuses, Dejanira entrega ao servo Licas uma veste completamente encharcada no sangue envenenado de Nesson. Aqui a história fica sombria. No milésimo de segundo em que Hércules veste a túnica, a agonia começa. O veneno da Hidra reage e a roupa começa a queimar como se fosse fogo puro, de dentro para fora. O desespero é tanto que, quanto mais ele tenta arrancar a túnica, mais o tecido gruda na carne. Ao puxar o tecido com as próprias unhas, ele acaba arrancando pedaços inteiros da sua própria pele até os ossos. Completamente cego por uma dor que a gente nem consegue imaginar, e achando que tinha sido traído pelo servo, Hércules agarra o inocente Licas pelo pé e o arremessa longe, contra as rochas, matando o coitado na hora. O veneno literalmente consome o herói por dentro. Aquele que um dia foi o símbolo máximo de força do universo é reduzido a uma sombra esquelética. É angustiante acompanhar a jornada final dele subindo o Monte Eta. Sem força sequer para ficar de pé, ele implora para o amigo Filóctetes construir uma pira funerária em segredo. Como pagamento, ele entrega a única coisa que sobrou, seu famoso arco e flechas. Hércules só queria a morte nas chamas para acabar com aquele sofrimento insuportável. E o fim chega de forma fulminante. No instante em que a tocha encosta na madeira da pira, um raio desce rasgando os céus e consome o corpo de Hércules instantaneamente. Enquanto isso, quando Dejanira descobre a desgraça que causou tentando salvar seu casamento, ela não aguenta o remorso e tira a própria vida. Mas a mitologia não ia deixar o maior dos heróis acabar só nas cinzas. O espírito de Hércules sobe a Olimpo, onde Júpiter o transforma num deus imortal e lhe dá Hebe, a deusa da juventude, como sua nova esposa. E a gente fecha essa análise com uma provocação que fica martelando na cabeça. Como é que um cara, capaz de matar os monstros mais terríveis do mundo no soco, acaba caindo por causa de ciúmes humanos e de uma flecha que ele mesmo envenenou? A verdadeira queda de Hércules não veio das garras de um monstro maior, mas das consequências dos próprios erros. A raiva incontrolável, as escolhas do passado e uma mentira contada num vidrinho de sangue. É o preço trágico da força bruta quando ela não tem controle. Que essa ironia brilhante faça a gente pensar sobre onde realmente moram os perigos nas nossas grandes histórias. Um abraço e até a nossa próxima exploração.